começo já. Quando o Senhor nos chamou para fazer a sua obra, Ele já tinha, claro, sendo Deus, é só um jeito humano de dizer, Ele, com a chamada, junto com a chamada, já tinha definido e já tem definido onde Ele deseja, na realização da sua obra, que cheguemos. Então, é dentro do plano dele na vida de cada um. Deus já tem isso definido, e o que nos cabe é descobrir, entender isso e deixar que Ele nos guie, fazendo nós a nossa parte no processo e deixando Deus com a parte dele, que é a mais difícil. O bom é isso, que a parte dele é a mais difícil para nós. Então, o chamado para ensinar e ensinar na escola dominical, já há uns direcionamentos de Deus que só precisamos discerni-los. Falamos no primeiro momento sobre a questão do aprender as Escrituras, e agora vamos falar do ensinar. Ensinar é algo que também envolve aprendizagem. Porque na questão do Ministério do Ensino, não basta apenas aprender conteúdos, aprender teologia, aprender doutrina. O professor precisa aprender a ensinar. Você pode ter conteúdos, dominar alguns temas, mas pode esbarrar no processo na hora que precisa comunicar esse conteúdo que você, esses saberes que você adquiriu. Daí o ensinar envolve também um aprender a ensinar. E você aprende a ensinar também seguindo algumas dicas que nós demos, ou lembrando sobre alguns princípios que envolvem o aprender conteúdos. Você pode aprender a ensinar através dos livros. Existem livros na área da pedagogia que lhe dão dicas práticas sobre ensino, dicas didáticas, pedagógicas. Então há muitos livros, inclusive livros publicados pela própria casa e por outras editoras evangélicas na área da educação cristã. Métodos de ensino, métodos de aprendizagem. Interessante essa questão. Vou falar daqui a um pouco, da mesma forma que existem métodos ou caminhos ou maneiras de se ensinar, há também um caminho inverso, que são métodos de aprender, métodos de aprendizagem. O método de aprendizagem já é uma análise dos métodos da perspectiva do aluno, do ponto de vista do que está, daquele que é a quem ensinamos. Sempre lembrando que, na medida em que ensinamos, também aprendemos. Mas aqui, os irmãos estão entendendo bem só a divisão de responsabilidades no processo. Nós aprendemos a ensinar através de livros que tratam sobre pedagogia, educação cristã, fazendo cursos na área. Eu falei para os irmãos no primeiro momento que eu
trabalhei por 10 anos como superintendente geral a nível de estado da escola dominical. Foi minha última função em termos de escola dominical, e foi no período, nesse tempo, que eu senti a necessidade de fazer uma graduação em pedagogia, porque me daria alguns subsídios técnicos, princípios básicos na questão didático-pedagógica, que entendi ser importante para a função que eu exercia, e foi. Coloquei diante de Deus isso, e o Senhor me deu condições de fazer uma graduação em pedagogia, e depois uma especialização. Eu sou cheio de testemunho para dar, né? Lá vai mais um. Depois que você chega perto dos 60, se não tiver testemunho para dar, você está perdido, não? Tem que ter alguma coisa para falar da experiência da vida. E quando eu fui me matricular no curso de pedagogia, eu estava próximo dos 40 anos de idade. E quando eu estava na secretaria da faculdade para me matricular, só tinha a turma de conclusão do ensino médio ali, vários jovens ali na faixa de 17, 18. E eu estou no meio ali quieto para fazer minha matrícula, e uma das moças que estavam naquela sala, para me incentivar, perguntou se o senhor está aqui para matricular quem? Seu filho ou filha? Aí eu disse, não, sou eu mesmo. Aí ela ficou meio sem graça assim. Ah, tá. Enfim. O testemunho que eu dou é o seguinte: eu já fui assim, não era tão jovem, mas estava envolvido no processo de ensino-aprendizagem na igreja. Já tinha feito uma especialização em educação cristã no Presbiteriano do Norte, lá em Pernambuco, em Recife, mas decidi partir para uma graduação para ampliar mais os horizontes nessa abordagem mais pedagógica e didática. E qual é o testemunho? Primeiro é que nunca é tarde para fazer uma graduação em pedagogia, e hoje está muito fácil, com EAD. Na minha época não tinha EAD, não faz tanto tempo assim também, mas não tinha. Então eu fiz presencial 4 anos, pedagogia com habilitação em administração escolar. E qual é o testemunho? É que eu fui o aluno laureado na conclusão do curso. Formou-se a turma da manhã, tarde e noite. A minha média foi a média mais alta de todos os formandos daquele ano. Então eu recebi uma láurea da maior média entre todos os concluintes, e recebi uma bolsa integral para uma especialização. Aí eu fiz psicopedagogia, de graça, porque eu fui o laureado. Eu não encontrei a menina do tiozão lá da matrícula. Eu procurei a menina, mas eu não encontrei. Não procurei, não. E agora há pouco, com essa coisa do EAD, eu disse assim, vou desenferrujar um pouquinho. Aí eu estava buscando na internet especializações, que é algo muito mais simples, mais interessante. Eu disse, vou dar uma desenferrujada, assim, não quero voltar para a sala, mas para não perder o bom costume. Aí eu vi numa dessas faculdades, uma sediada em Santa Catarina, cursos de especializações. Aí eu vi lá, pós-graduação em neurociência aplicada ao ensino e aprendizagem. Isso é essa. Neurociência aplicada ao ensino e aprendizagem. Fiz em 6 meses, na modalidade EAD, você tem que dar o ritmo. Então nunca é tarde para começar, e para parar nunca. Você pode começar tarde e não parar nunca mais, dando pausas, intervalos, mas cursos ajudam muito, e sempre colocando-os diante de Deus como meio de aperfeiçoamento, porque toda ciência verdadeira é ciência que vem de Deus. Então você pega esses recursos científicos e aplica na obra de Deus,
é a nossa responsabilidade de parte no processo e deixa Deus com a parte dele. Então, é muito importante curso na área tanto na área da educação cristã, como na área da pedagogia mesmo, que se você tiver a oportunidade para fazer, faça. Graduações, especializações, mestrados, mas sempre focado, claro, a não ser que você queira ensinar também na rede secular, fazer concurso público, etc. Mas para o ministério ajuda. Não é pré-requisito para você ser professor. Se eu não tiver uma graduação, eu não posso ser professor? Não, claro que pode. A nossa vocação não depende de graduações, já falei disso. Agora, essa busca de conhecimento ajuda muito no exercício do ministério. Então a gente aprende a ensinar através de livros, de cursos, observando como outros ensinam e praticando. Então, os mais antigos diziam assim, os pastores mais antigos, né, a geração anterior dizia assim: a obra ensina o obreiro. A obra ensina o obreiro. E ensina mesmo. A prática é sempre um processo constante de aperfeiçoamento. Então nós aprendemos por todos esses meios, livros, cursos tanto dentro do contexto do cristão como pedagógicos, observando e praticando. Certamente, voltando para os apóstolos, eles observavam o jeito de Jesus ensinar, como Jesus ensinava, e não apenas aprenderam conteúdos da parte de Jesus. Os apóstolos aprenderam com Jesus observando como ele ensinava, nesse sentido da prática do ensino. Uma outra questão fundamental nesse processo de ensino que nos favorece no sentido do conteúdo aprendido, do conhecimento adquirido, não esbarrar em nós mesmos. Eu estou lembrando coisas aqui que vocês já devem ter ouvido, mas relembrando e reforçando, são os métodos que nós utilizamos. Os meios, método é uma palavra de origem grega que significa caminhos. Um método é um caminho que você trilha rumo a um objetivo. E no contexto do processo de ensino-aprendizagem, o método é a escolha que você faz da maneira ou da forma como você vai ensinar ou comunicar a lição bíblica. Então, todas as vezes que você chega na sala de aula, você vai usar um método para comunicar, para ensinar a lição. Um meio para isso. E sempre os chamados métodos mais participativos ou interativos, principalmente em grupos menores, foram os mais eficientes, os mais eficazes. Eu vou dar 3 exemplos de 3 métodos diferentes utilizados por Jesus no seu ministério de ensino. O primeiro é o que geralmente é muito utilizado e ele é melhor para lidar com auditórios maiores como esse aqui. Esse já é um grande auditório. Então não dá para ser muito interativo assim. Você diga, alguma dúvida? Então numa proposta de palestra como essa, a interação é praticamente mínima. E quanto maior o auditório, menor a possibilidade, no sentido produtivo, que uma interação pode dar. Então, por exemplo, para grandes multidões, Jesus utilizou sempre o método expositivo, esse aqui. Ele fala e os discípulos escutam. Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Um dos muitos exemplos. Jesus vendo a multidão, olha, ele vai ensinar a multidão. Ele subiu a um monte, assentou-se num lugar estratégico, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava dizendo. É o que vem depois, o Sermão do Monte. 3 capítulos, eu acho, de ensino, um ensino que aqui obviamente deve estar abreviado em termos de registro. O evangelista dá destaque às falas de Jesus principais. Não sabemos a amplitude de tudo que foi dito, mas aqui o que o Espírito traz à memória do evangelista, ele escreve do discurso de Jesus.
Mas ele senta e faz uma exposição, como eu estou fazendo pela segunda vez nessa tarde, assim. O auditório sentado. A diferença aqui é que eu estou em pé. Mas de vez em quando eu sou tentado a adotar o método de Jesus. Sentar. Por que a gente tem que falar em pé? O senhor tem uma justificativa plausível para isso? Não tem. É claro que essa coisa do falar em pé vem da oratória romana, grega romana. Os mestres judeus ensinavam sentados. E observem que coisa interessante. Isso é no mínimo interessante. Aqui em Mateus 5, já sentei e me ajeitei na cadeira. Aqui em Mateus 5, já fico em pé novamente. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. E ele sentado expõe a palavra. Um outro texto interessante, Marcos, eu estou falando de método, não estou esquecido. Lucas capítulo 4. Verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade dos cativos, da vista aos cegos, e por liberdade dos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Ele faz a leitura de Isaías e senta para começar a exposição. Assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele, e então começou a dizer. Aí ele vai começar a fazer a exposição. Esse é o método judaico dos dias de Jesus de ensino. O professor senta, e os ouvintes, sentados como estão, escutam. Por que isso é interessante? Porque da perspectiva greco-romana, é importante a postura corporal, os gestos, a técnica de prender a atenção. Os mestres judeus prendiam a atenção só com a palavra. Não tinha técnica de oratória no sentido greco-romano, de postura. Eu dei aula de homilética, eu dava aula de tarde e desmanchava o que eu ensinava de noite. Não era maldade. Não funcionava para mim. E não é errado você seguir padrões, e você não deve ficar preso a isso. Mas tem gente que incorpora de forma natural e elegante. Eu acho bonito a pessoa assim com postura assim, comigo não funciona. Eu me movimento às vezes demasiadamente, mexo muito as mãos, enfim, mas eu tento melhorar. Mas os mestres judeus sentavam e prendiam a atenção dos ouvintes com a forma de falar e com o que falavam. Mas vamos lá. Exposição. Mateus 5 foi um dos principais métodos utilizados por Jesus, que é esse método onde o orador, o professor fala e os alunos escutam, não há interação. Mas para grupos menores, por exemplo, nós vamos ver em Mateus 16, e aqui cabe muito. Os dois exemplos que eu vou dar agora são os mais recomendados ou recomendáveis para a EBD, o que não quer dizer que você não possa dar uma aula expositiva na escola dominical, mas o que a gente fala é que não seja sempre expositiva. Variar os métodos é algo muito interessante no contexto da EBD. Vamos lá, Mateus 16, verso 13. Jesus está com um pequeno grupo agora, não é uma multidão.
E chegando-se a Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí Jesus começa uma aula aqui com uma pergunta. Esse é o que na pedagogia chama de método de perguntas e respostas. Você chega na sala e não abre a lição já expondo o conteúdo. Você chega na sala e provoca a sala com uma pergunta. E já faz com que os alunos participem ativamente, respondendo, e com base na resposta que os alunos dão, aí você vai construindo a aula, a partir da resposta dos alunos, dessa interação. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí a classe se movimenta, a classe de Jesus, porque diz o texto, e eles disseram, eles, então a classe, Jesus mobiliza a classe, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, talvez o aluno mais problemático da turma, da classe de Jesus. Você tem um aluno Pedro na sua sala? Aqui e ali tem um Pedro. Ou você é o Pedro? O Pedro é aquele aluno que o professor ora para ele não vir para a escola. Jesus nunca orou para assim, mas a gente que nós não somos Jesus, às vezes quando tem Jesus, que ela não venha, que ele não venha. Porque o Pedro está sempre perguntando, questionando, batendo de frente com o professor. Mas assim, Pedro é importante na sala. Por causa dos Pedros, ou das intervenções de Pedro, muita coisa, a partir dos questionamentos de Pedro, Jesus ensinou. E Pedro aqui até acerta na resposta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vai falar algumas coisas, mas ele provoca a participação do grupo. Ele sai ouvindo, e a partir da resposta de Pedro, ele e segue o texto. Então, provocar a participação dos alunos é algo interessante, a partir de perguntas que envolvem. Tem professor que não gosta da participação dos alunos na sala. Tem uns que têm medo. E se eu provocar eles, fizer uma pergunta difícil, o que é que eu faço? Bom, se você não souber a resposta, diz: olha, eu não tenho uma resposta agora, mas eu trago na próxima semana. Pronto. Você não precisa saber tudo. Às vezes, hoje teve perguntas e respostas pela manhã, aqui não foi? Aqui e ali tem essas coisas de pergunta e resposta, e aí algumas vezes tem umas perguntas assim, que eu digo: eu não sei, mas olha, vou procurar saber. E aí depois eu pego o contato, tudo, e vou procurar saber, que eu não sei, eu não tenho obrigação de saber de tudo. Ninguém tem a obrigação de saber de tudo, e ninguém sabe de tudo. E tem perguntas bíblicas que não tem resposta definitiva para dar. Eu digo: eu também não sei, mas a gente, quando chegar no céu, a gente pergunta para Jesus. Eu acho que lá no céu tem mais possibilidade de sabermos. Então o professor não precisa ficar preocupado com essa coisa: eu tenho que saber tudo, minha reputação vai para onde se eu disser que eu não sei? Vai para canto nenhum. Não vai mexer com sua reputação. Você não temos que saber tudo. E uma pergunta que o aluno faz que a gente não sabe é uma oportunidade de nós mesmos buscarmos saber. E a gente cresce com isso. Não tem. Às vezes tem pergunta: pastor, aquela passagem do Antigo Testamento assim, o que é que o senhor acha? Agora eu não acho nada, porque eu nem me lembro da passagem. Eu tenho que reler a passagem para tentar compreender o contexto e poder lhe dar a resposta. Então eu não tenho para dar agora. Entendeu, pastor? Então não tem que saber tudo na hora. Mas é importante essa provocação. E principalmente classe de jovens. Eu não estou esquecido que aqui tem professores da área infantil. Eu estou falando de método, e vou falar daqui a pouco do método, do melhor método de ensino para infantil, que também pode ser utilizado na área adulta, jovens, etc. Então, perguntas e respostas.
Outro método que tem a ver com interação, João 4, é aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus já teve uma classe de um aluno só. Então, se você tiver 2 alunos na sala, não reclame. E se tiver um, você não é melhor que Jesus. Porque Jesus já teve uma vez que teve uma sala com uma aluna só, a mulher samaritana. Só ela ouviu o ensino de Jesus naquele dia, naquela classe no meio do deserto. Não era climatizada, não tinha retroprojetor, não tinha Wi-Fi disponível. E só tinha a samaritana. Eu vou me deter um pouco aqui. Eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa. Mas aqui, qual é o método aqui? É o diálogo. Você provoca a conversa com o aluno. Mulher, me dá de beber? Como? Pedes a mim de beber que eu sou samaritana. Se soubesse quem te pede de beber, ele te daria, era água viva. Como água viva? És tu porventura maior que o nosso pai Jacó? Eu quero chamar a atenção para a samaritana, porque a samaritana para a gente é a prostituta do Novo Testamento, para muitos, porque Jesus vai lá na frente dizer que ela teve 4 maridos e o que ela tinha não era. Enfim, não vou entrar nessa discussão dos maridos da samaritana. Eu quero chamar a atenção para uma questão na samaritana que poucos enxergam. És tu porventura maior que o nosso pai Jacó? Essa mulher samaritana, ela conhecia a história do seu povo, porque ela sabe da história do poço. Aí Jesus começa a interagir com ela. És tu maior que Jacó, nosso pai? Então ela tem o conhecimento da história do seu povo. Aí Jesus responde: dá-me dessa água, vai, chama o teu marido. Não tenho marido, então falaste bem, porque tiveste 5, né? Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, não é 4, é 5. Isso disseste com verdade. Aí ela diz assim: vejo que és profeta. Aí ela provoca Jesus. Eu tenho interesse em adoração. É a samaritana que está dizendo isso. Não é Jesus que puxa o assunto sobre adoração, é ela. Meu Deus, é um profeta. Eu tenho umas dúvidas teológicas. E eu tenho interesse em adoração. Porque há uma discussão entre judeus e samaritanos sobre o lugar da adoração. E eu quero saber qual é o lugar da adoração, porque eu tenho interesse em adoração. Não parece, eu sou samaritana, tive 5 maridos. O senhor está certo, mas eu tenho interesse em adoração. Eu quero saber qual é o lugar onde se deve adorar. É a samaritana que está agora provocando o profeta, o professor. Me diga, professor, onde é que se deve adorar? Aí dessa interação da classe de uma aluna só, João registrou, e até hoje a gente bebe, a gente desfruta dessa aula que Jesus deu para uma aluna só. Porque olha só, ela tem conhecimento de história do seu povo, ela tem interesse em adoração, em questões que envolvem o templo e os montes de Samaria, e ela vai mais além, porque no versículo 25, depois que Jesus responde à questão da adoração, a samaritana sai com essa aqui:
Eu, olha a palavra da samaritana. Atenção nessa aluna aqui. Não despreze nunca um aluno seu por pouca probabilidade que ele tenha de demonstrar alguma coisa. Aí no verso 25 a mulher diz assim: eu sei. Verso 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Eu sei. Eu tenho conhecimento de história do meu povo. Eu tenho interesse em me aprofundar no tema adoração. E eu tenho conhecimento de escatologia judaica. Eu sei que o Messias vem. Eu quero falar agora sobre escatologia. Já falamos sobre história, já falamos sobre adoração. Eu quero falar agora sobre escatologia. Eu sei, é a mulher que está dizendo: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Pô, essa aluna aqui surpreendeu, viu? Surpreendeu alguns aqui. Não sei se a samaritana na sua classe como seria vista, mas se você desse uma brechinha para ela, você ia entender que a samaritana estava com a vida irregular, mas talvez tinha muito interesse em acertar, só que ninguém, permita a expressão, colocava muita fé nela. Ela só precisou de um espaço e Jesus deu. E a gente tem tanto preconceito com ela e com as samaritanas da vida, que talvez até hoje você nunca tenha percebido o quanto essa samaritana sabia. E conhecia das escrituras do povo judeu. Uma mulher samaritana. Na condição de superintendente local, uma aplicação aqui. Na condição de superintendente local, várias vezes, alguns professores chegavam para mim e diziam assim, logo no começo da escola: irmão, está aí, só vieram 2 alunos lá na sala, olha lá, não dá para juntar a minha sala com a do professor Talão? Às vezes veio só tem um professor, um aluno. Junta, não dá para juntar não? Eu dou metade da aula, o professor dá outra metade, porque dá aula para um aluno. Jesus deu. E deu uma aula que ficou marcada ali. Foi uma das maiores aulas de Jesus, foi para um aluno. Eu não sou professor de sala de um aluno. A professora lá do departamento infantil, superintendente, só veio um menino. Só veio o Joãozinho, dá aula para o Joãozinho. Só veio a Chiquinha, dá aula para a Chiquinha. Não dá para juntar não, não. Dá aula para ele, dá aula para ela. Mas é um só. Pode ser a aula que vai marcar a vida daquele aluno. Escute, e quando uma aula nossa marca e impacta a vida de um aluno, ele sai correndo para dizer para todo mundo. O que aconteceu com a samaritana? Ela saiu desesperada: venham, vocês precisam ouvir e ver. Aí aquela aluna chamou para a sala de Jesus. Ela levou vários outros alunos para a sala de Jesus. E quando eles chegaram lá, e quem eram os alunos? Eram os homens da cidade. Aí eles vão lá, encontram com Jesus, e depois quando encontra com ela, ele diz: olha, você tinha razão. E agora não é só por tua palavra, a gente de fato constatou. Os maiores canais de agregação e crescimento de uma sala são nossos próprios alunos, que comunicam e comentam com outros
ex-frequentadores ou que nunca frequentaram a escola dominical, você precisa ir lá na sala e ouvir meu professor. Não, mas eu já fui da escola dominical, mas você precisa ouvir a minha professora. Se você escutar a minha professora, você não deixa de ir mais para a escola dominical. Então a gente precisa pedir graça a Deus e fazer a nossa parte e deixar Ele fazer a dele na nossa vida, para que isso não é pecado. Os nossos alunos comuniquem para outros o quanto estão sendo abençoados lá na classe que a gente ensina. Mesmo que naquele domingo só veio um, aquele um pode revolucionar a sua classe. Você pode ganhar 10 novos alunos com um só, que saiu satisfeito, impactado com aquele ensino. Então, olha, uma dica: não peça para juntar a sala, dê aula para aquele aluno. Que não seja só pela quantidade. Então tem muita coisa que a gente extrai daqui, desses momentos pedagógicos de Jesus. E eu falo, as crianças, quase 70% da Bíblia, dos ensinos bíblicos, eles estão em forma de história contada. História. A contação de história é um dos melhores recursos de ensino para crianças e adultos, etc. Verdades bíblicas passadas através da contação de história, da narrativa. Esse é um recurso metodológico também. Você ensinar contando histórias. Foi o que mais Jesus fez. As parábolas são recursos muito parecidos com narrativa. Uma história bem contada, você passa uma verdade bíblica de uma maneira muito... Como é que eu posso qualificar? Muito gostosa de se ouvir. E aí existem, através desses cursos que passam técnicas e dicas, meios de você aprimorar o jeito de contar uma história. Porque tem umas tias enjoadas de contar história. Eu vou contar para vocês uma história. Aí não tem aquela coisa de uma... Esse negócio está sendo transmitido, né? Aí vai contando aquela história sem graça, assim, sem ritmo, enjoada. Mas existem maneiras e técnicas de contar a história que você deixa os seus ouvintes assim, fascinados. Porque uma história envolve ritmo, é como uma pregação, envolve timbre, altura. Você precisa dramatizar, incorporar os personagens, usar todo o recurso corporal e fonético. Você quer narrar o embate de Davi com Golias? Olha, está vendo? Só no começo. Só da incorporação, já mexeu com o aluno. E você vai aprendendo as criancinhas e se aproximou, dando ritmo. De novo, olha lá. E aí vai. E os meninos ficam vidrados, porque eles vão, e quando você fala, eles vão imaginando a cena. Então, uma história bem contada é muito bom. Você passa. Falando em história bem contada, dava outra experiência. Eu acho que o professor estava dando uma aula muito boa, sobre Davi e Golias, inclusive. E aí eu fui dar uma volta que eu sempre dava para olhar como estavam as classes. E eu acho que eu cheguei na hora certa ou errada, que eu coloquei a cabeça na sala. Olá, garotada! Olha o Golias aí! Porque era o superintendente de 1,90 m. Aí como é que vocês me chamam? Que falta de respeito é essa? Como é que vocês chamam o superintendente de Golias? De Filisteu? Aí ficaram rindo, tal. Mas enfim. Então é muito importante, não só a contação de história, mas a contação de história. Não dá para ensinar crianças. Eu saúdo toda a classe com a paz do Senhor. Nessa manhã nós vamos estudar sobre a doutrina. Não vai funcionar. Com criança não funciona assim. E vocês sabem, eu só estou lembrando assim.
cada faixa etária tem características próprias, psico-cognitiva, etc., e requer uma linguagem própria, um método próprio. E vai entrar outra coisa agora, recursos didáticos próprios. Inclusive, eu não sei se vocês conseguiriam para mim uma folha de papel, sulfite, né, aquele branco, se tem aí. Consegue ali, por favor? Métodos. E esses métodos, repito, tanto para crianças como para jovens e adultos, variar os métodos é uma coisa bem interessante. Você dá uma semana aula expositiva, ou dentro de uma mesma aula você pode usar mais de um método, só um basta. Mais de um método. Então, quanto mais dinamismo você dá na aula, num grupo menor, quanto mais interação alinhado à graça e conhecimento, os alunos não vão querer deixar a sua sala. Eles sempre vão estar desejosos de que chegue o domingo para assistir a sua aula, porque é interessante não apenas pelo conteúdo que você passa com a graça de Deus e a cooperação do Espírito, mas com a forma e o jeito. Então você pode ter um conteúdo interessante, mas um jeito desinteressante de ensinar. E você pode ter um jeito interessante de ensinar sem conteúdo nenhum. Aí também não dá. Não dá. É só para lembrar um fato. No nosso livro, eu acho que acabou ali, eu falo sobre a diferença de ensino e pregação. A pregação ou a proclamação da palavra tem uma dinâmica diferente do ensino. O ensino é algo mais didático, pausado. Já a pregação é algo mais dinâmico, pela própria característica do querigma, da proclamação, que tem o arauto como referencial, aquele que proclama, que anuncia em alta voz. Então, a sala da escola dominical não é um lugar de proclamação, não é um lugar do querigma, é um lugar da didática. O que prevalece numa aula é o aspecto didático, pedagógico da comunicação, e não o caráter querigmático. Eu era professor de uma sala, e uma outra sala de jovens, acho que mudou para a próxima da minha, e o professor da outra sala de jovens, ele não discernia muito bem esse negócio. E eu me lembro que no dia que fez a mudança, que eu estava dando aula aqui para a minha sala, e ele quase que, tipo assim, a minha sala era para cá e a dele era essa aqui. Então ele está falando para a sala dele aqui e eu estou aqui. Você sabe como é esse negócio dentro do templo, né? E eu estou falando para mim aqui. E aí quando começa a aula, eu estou aqui saudando, aí ele começa dele lá. Ele começa assim: eu saúdo os caríssimos alunos com a maravilhosa e graciosa e poderosa, inefável paz do Senhor Jesus. Como é bom poder estar convosco aqui nessa manhã mais uma vez. Aí foi aquela coisa. Aí eu estou aqui. Eu dou uma olhada para trás. Ele percebe que eu olho, e naquela coisa dele que já era próprio, nunca o superintendente chamou para corrigi-lo. Ele percebe que eu olho e talvez percebeu uma satisfação. Ele e o inimigo já está de cara feia, mas eu não tenho medo da cara feia do diabo. Tá, disse, agora quebrou, foi tudo. E a aula era nesse nível aí. Do jeito que ele pregava, ele dava aula. Nesse tom querigmático. Então, claro, por pentecostal que sejamos, e claro, isso não quer dizer que numa sala de aula, da escola dominical, aqui e ali, né, Deus nos enche e nos alegramos, a sala glorifica, a presença de Deus se revela. Isso é natural, claro que acontece. Mas a gente precisa entender o que é uma aula e o que é uma pregação. É claro que nós temos estilos diferentes, e por vezes o jeito de pregarmos é muito parecido com o jeito de ensinarmos. Mas precisamos ter um mínimo de cuidado em ter esse discernimento.
Ensinar exige uma postura didática, metodológica, pausada, que inclui envolvimento, que provoca reflexões, que trabalha a participação dos alunos. E precisamos entender que a atenção dos alunos não deve ser buscada só por técnica. É preciso depender do Espírito. Como eu já disse, os mestres judaicos, Jesus dava aula sentado e ninguém desligava daquilo que ouvia. Recursos, junto com os métodos, tem os recursos os didáticos. A lição é um recurso como revista, mas as crianças precisam de muito recurso didático, as crianças, departamento infantil, porque quanto mais a criança, quanto mais tenra, quanto mais novinha ela é em termos de idade, mais ela carece de ver e pegar as coisas para reter a aprendizagem. Os estágios iniciais dos anos escolar são estágios que envolvem muita necessidade de tocar, de pegar, de lidar com coisas concretas. Por isso, massinha, papel, lápis, figuras não podem faltar no departamento infantil. Elas precisam pegar, tocar, ver. Mais do que nós, não que nós adultos não precisamos. Nós precisamos de ver mapas, gráficos sempre que possível. E Jesus precisou de recurso didático, ele usou recurso didático. E vou daqui dar um exemplo de um recurso didático, de recurso didático que não envolve necessariamente investimento alto. Às vezes não é investimento que está envolvido, é criatividade mesmo. Às vezes você pode não ter muito recurso financeiro para investir em recurso didático, mas pode usar de criatividade e trabalhar. Tem cursos e técnicas de fazer isso. Eu creio que os irmãos aqui, alguns sabem e podem localmente, se já não estão fazendo, ajudar nesse sentido. Em Mateus 6:26, olha os recursos didáticos de Jesus. A necessidade de ver ou tocar. Mateus 6:26, só como exemplo. Jesus está dando uma aula sobre ansiedade, os problemas e os perigos da ansiedade, e uma aula sobre a providência divina. Aí no verso 26, Jesus diz assim: olhai para as aves do céu. Qual o recurso que ele está utilizando? Os pássaros. Olhem para os lírios do campo. Aí a partir desse recurso, dessa imagem das aves e dos lírios, ele diz: olha, vocês são muito mais importantes do que esses pássaros e do que esses lírios. Os pássaros não trabalham, tal, mas sempre tem a provisão. Nunca você vai dizer: o passarinho morreu de fome, a não ser que você prendeu o passarinho e não deu a ração dele. E os lírios do campo, belíssimos, nem Salomão se vestiu como eles. Vocês têm muito mais valor do que os pássaros, que as aves e as flores. Mas olha o recurso. Jesus não tem projeção, mas tem a natureza para apontar como recurso didático, para fortalecer e fixar o ensino. É a coisa da toalha lá. Até hoje vocês lembram da toalha, porque eu materializei, eu dei forma através de um recurso didático, de uma questão concreta a uma verdade espiritual. Então, um outro exemplo, acho que é Mateus 22:17. Deixa eu ver se é isso. A questão do imposto, do tributo está em jogo. Jesus quer dar uma lição, quer ensinar algo, e ele diz assim, a pergunta do verso 17 é o seguinte: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Aí Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Ele poderia continuar normalmente, mas ele disse: mostra-me uma moeda. Eu quero uma moeda. Aí Jesus usa a moeda como recurso. Ele poderia dizer sem usar a moeda, mas com a moeda na mão, ele vai fixar a mensagem. É um recurso de fixação com a moeda. Aí ele pega a moeda: digam-me, de quem é essa esfinge aqui, esse rosto?
Imperador, pois é. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele poderia não ter usado a moeda, mas ele sabe que com o recurso, os seus ouvidos vão fixar mais e melhor a mensagem dele. Então está aqui uma moeda. Você pode não ter muita coisa para usar como recurso, mas pode ter uma moeda pode servir para muita coisa numa sala de aula. Um outro exemplo, anotei aqui, eu acho que João 8, verso 6. A perícope da mulher adúltera. Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com um dedo na terra. Escreveu o quê? Não sei. Mas Jesus escreveu. Enquanto passava uma mensagem para aqueles hipócritas lá, ele escrevendo. O uso da escrita, de um quadro, de uma projeção, é um outro recurso. Aliás, eu não sei se vocês já ouviram alguém falar que Jesus era analfabeto, Pedro e João, nada disso. Jesus sabia ler e escrever. Na sinagoga leu o profeta Isaías e aqui ele escreve. Não sei de onde tirar uma ideia como essa. Mas eu sei, é uma interpretação errada de uma passagem do Novo Testamento, mas, enfim, Jesus usou o chão. Jesus não tinha projeção, não tinha um quadro negro ou branco. Pode chamar quadro negro? Não pode mais não? A lousa. Mas tinha o chão, escreveu no chão. Então, você não tem o que gostaria, mas pode usar o que tem, o que pode. Eu não tenho aqui muito recurso, por exemplo, para tentar dar uma demonstração de como, por vezes, Deus precisa trabalhar na vida da gente, nos fazer passar por alguns processos para que a gente melhore, às vezes deixe de reclamar, de xingar, de murmurar. Eu tenho uma mensagem aqui nessa tarde para os murmuradores, os reclamadores, aqueles para que nada está bom o suficiente. Tem gente que é murmurador crônico. Pastor, eu já tentei até me livrar desse negócio, mas é crônico. Então, eu faço o seguinte: coloca nas mãos de Deus esse teu jeito de ser e deixa Deus trabalhar na tua vida. Porque você vive reclamando, murmurando. Senhor, trabalha na minha vida. Vou trabalhar, meu filho. Meu filho, tem alguma coisa para reclamar? Não estou ouvindo. Acabou o barulho, a zoada. Manso, suave, aleluia. Tu és muito bom. Mas não está ruim não, não está não. E o pastor é uma benção. E o diácono também. E a escola é uma maravilha. E a vida, oh, aleluia. Às vezes não falta dinheiro, falta criatividade. Mas os recursos são interessantes. Alguém quer levar para casa? Depois você pega, coloca lá, aleluia.
Já estamos caminhando para a conclusão. Uma coisa fundamental no processo de ensino: clareza na linguagem. Clareza. Simplicidade. Ah, pastor, é profundo demais. É profundo demais. É tão profundo que eu tenho dificuldade de falar. Às vezes acontece isso. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu e o que viu, ele não achou palavras para comunicar. Então ele deixou quieto, mas o que ele podia comunicar de profundo, ele comunicou. E ninguém mais que o próprio Jesus, meu Deus, ninguém falou de coisas tão profundas de forma tão simples como Jesus. E é só isso. O irmão graduou-se em teologia. Aqui e ali nós temos alguns maus exemplos, mas teologia é uma bênção quando você sabe usá-la. O irmão graduou-se em teologia e aí voltou cheio de teologiquez. Chegou no superintendente da escola e disse: eu concluí meu curso de teologia e não sou aproveitado. O superintendente: não tiver uma oportunidade a gente vê. Aí a irmã Maria adoeceu, professora da classe das irmãs, das senhoras, e o superintendente foi lá no teólogo. Entenda, assim, do que eu estou falando, eu não posso me condenar, são os maus exemplos. E disse: olha, a irmã Maria adoeceu, a classe das senhoras, você vai ocupar. A classe das senhoras? Elas não vão me acompanhar? Só tem aquela. Então tá bom. Com 2 aulas, as irmãs foram lá, as alunas no superintendente, disse: ou o senhor tira o doutor lá, ou a gente vai ficar em casa até a irmã Maria voltar. Porque ele era teologuês. Às vezes a gente esbarra, o nosso conhecimento esbarra na linguagem. Transformar verdades complexas em linguagem simples é uma necessidade nossa. É possível sim falar coisas profundas com linguagem. Para quem a gente volta? Para Jesus. Para Jesus. Jesus fazia uma coisa básica na pedagogia. Jesus tem um auditório com doutores, com pescadores, com agricultores, com costureiras, com carpinteiros. Aí Jesus olha para o auditório dele e diz assim, e vai ensinar. Aí ele não fala a partir da capacidade dos doutores. Ele fala a partir da capacidade do povão. Porque se ele fala a linguagem dos doutores, o povo não entende. Se ele fala a linguagem do povo, os doutores entendem. Então, eu não preciso demonstrar para doutor o quanto eu sei, o doutor sou. Não. Doutores, vão aprendendo aí do jeito mais simples. Aí lá vem Nicodemos. Bom, mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Você precisa nascer de novo. Mas como? Tu é doutor e não sabe? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não. Mas é isso. Nós não precisamos demonstrar o quanto sabemos com linguagem difícil. Não precisamos ostentar isso. Não, isso é bobagem. Lá no Nordeste é besteira. Isso é besteira.
de ser besta, rapaz. No bom pernambuquês. Fale com simplicidade de coisas profundas. E deixe o seu teologuês para conversar com os outros doutores, que doutor com doutor gosta de trocar teologuês, assim, às vezes. Eu não gosto do teologuês. Eu só uso linguagem teológica quando extremamente necessária, e num ambiente muito específico. Fora disso, não tem necessidade, só isso. Então, se tinha alguém que podia abusar da profundidade, era a própria palavra encarnada, o Verbo, que se fez carne. E o Verbo falou na linguagem dos pescadores e dos agricultores, dos carpinteiros, e acabou. E os doutores? Aí aprenda também. Fica aprendendo, doutor, aí. E nós? Não, fica só aprendendo, só escuta. Simples. E eles entendiam tudo. Entendeu? Até o João Batista falou numa linguagem que todo doutor entendeu. Os doutores chegaram lá, os espiões. Raça de víbora! Eles entenderam. João não usou o termo da fauna, da flora, da biologia técnico para chamá-la. Eu não sei onde vibra assim, série, biologicamente falando, o nome científico. Raça de víboros. Não. Raça de víbora. Jesus chegou para os fariseus, sepulcaiado. Para o Herodes, raposa véia. Para entender. Linguagem clara, simplicidade, sem ser vulgar no sentido pejorativo do termo, mas linguagem clara, simples. Ensine com clareza, ensine com poder e dependência do Espírito. Já vamos concluir. 1 Coríntios capítulo 2. Olha, quando um professor começa a dizer já vamos concluir, espere umas 5 vezes para começar a acreditar. É uma dificuldade, pastor. Mas eu estou concluindo mesmo. 1 Coríntios 2. O apóstolo mais culto do colegiado, mais culto, escreveu assim: e eu, irmãos, 1 Coríntios 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter com vocês, convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Quem esperava uma demonstração de oratória, quebrou a cara comigo. Eu fui aí, falei de Jesus que tinha de falar, falei na linguagem do povão, e pela graça de Deus o poder agiu, e vocês se converteram, e acreditaram e creram, e o que vale é isso. É pessoa que você ia chegar aqui e como é que hoje que fala, ia quebrar tudo na oratória, e todas as... Não. Cheguei, dei o recado de Deus na linguagem compreensível, e o resultado foi que Deus agiu com o seu poder. Verso 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu vou falando com simplicidade, e o poder do Espírito vai agindo, e vai agindo, e vai agindo, e vai agindo, e vai agindo, porque não é essa minha capacidade de comunicação, de oratória, que faz com que as coisas aconteçam. É a comunicação clara e simples que alcança o entendimento dos ouvintes, e esse entendimento é habilitado pelo Espírito para receber o que pelo Espírito eu comunico. E aí essa comunicação no Espírito e essa recepção no Espírito é que produz os efeitos naqueles que me escutam. É assim, simples assim. Você fala na dependência do Espírito, os que lhe escutam aprendem na dependência do Espírito, e esse processo é que gera transformação e mudança na vida das pessoas. É isso. Não, me entendo, dê 10 glória, dê 50 aleluia. Não, isso não muda nada. E você pode mandar dar 10 glórias, 50 aleluia, não tem problema nenhum, mas isso não muda nada. Isso é recurso de oratória,
outras coisas. Não é isso que muda, não é isso que transforma. Também não é errado você dar seus pulos. Não. Só, aqui é professor, até da sala não se faz isso, não estou falando para pregador, falando só para professor. Simplicidade. Dependência do poder do Espírito, entendendo que Ele é que age. E por fim, pela última vez, por fim, ensine com métodos diversos, ensine com recursos didáticos, ensine com clareza de linguagem, ensine no poder, na dependência do Espírito, e ensine com a vida. Ensine com a vida. Pegue o conteúdo todo da amplitude e profundidade do conhecimento, transforme em vida, para que a sua comunicação combine com o testemunho. E Paulo sobre isso, 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aprendam com a minha vida. Filipenses 4 e 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Não é só o que vocês me ouviram dizer, é o que vocês viram em mim. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, etc. Você tem seguido o que eu falo e tem seguido como eu vivo. Tem seguido a minha doutrina e o meu modo de vida, a forma como eu vivo. Então Paulo ensinava com doutrina e Paulo ensinava com a vida. Então todos esses fatores conjugados e associados vão fazer com que a gente cumpra na dependência do Espírito, para a glória de Deus e a edificação da igreja, o nosso chamado, a nossa vocação como professores da EBD. Amém, meus irmãos? Eu preciso parar. Eu não estou com vontade de parar, mas eu preciso parar. Também não estou com pressa de chegar em casa, porque eu não chego hoje, só chego segunda. Então eu ficava aqui com vocês o resto da noite, mas tem um horário a cumprir. Deus abençoe. Espero que as coisas aqui faladas tenham relembrado verdades e princípios que vocês conhecem já, e outras desperte os que precisam serem despertos ou despertados para algumas necessidades fundamentais nesse processo maravilhoso da contínua aprendizagem, que resulta num contínuo exercício do ministério que o Senhor nos confiou, porque é preciso continuar aprendendo para continuar ensinando. Deus de Cristo, mais uma vez, vos abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Que graça